Capítulo 274. A mulher com o rosto encapuzado olhou em volta e disse: as duas armas desta vez são fáceis de carregar. Uma delas é o chicote da lentidão. É uma réplica de um item místico específico. Ela pode constantemente criar restrições sem forma, influenciando seu oponente pouco a pouco, retardando suas ações gradualmente. Quanto mais você durar na batalha, mais eficaz será. Ela ainda pode ser usada por 2 anos. 450 libras, ou a fórmula da poção bárbaro. Este chicote soa muito bem, e parece a habilidade de seda de aranha da demônia do prazer. No entanto, pareceria um pouco estranho para o jovem sol usar um chicote? Klein perguntou com uma voz rouca. Esse efeito de restrição invisível pode afetar criaturas do tipo espírito? Por exemplo, fantasmas. A senhora balançou a cabeça lentamente. Não. Sem esperar por mais perguntas, ela continuou apresentando. A segunda arma é chamada de Machado do Furacão. Pode aumentar a agilidade e a velocidade de corrida do usuário. Há também 15% de chance de infligir um efeito entorpecente ao inimigo e 5% de chance de produzir um raio. Se usado em uma tempestade, a chance do raio aumentará para 50%. Tudo isso foi verificado por meio de experimentação e concluído por meio de grandes quantidades de dados. Os efeitos desta arma não podem durar mais de 1 ano. 520 libras ou a fórmula da poção bárbaro. É muito mais forte do que o chicote da lentidão. Se não fosse pelo fato de ter apenas os efeitos Beyonder por 1 ano, provavelmente não seria esse preço. Certo, pela descrição de sol e pela cena que vi vagamente, no ar acima da cidade de Prata e arredores, sempre há relâmpagos. A maior frequência é durante o dia e a menor frequência é durante a noite. Isso é muito semelhante ao chamado ambiente de tempestade. Se for realmente eficaz, então este machado do furacão seria um item verdadeiramente místico nas mãos do sol. Cada golpe tem 50% de chance de lançar um raio. Seria absolutamente formidável. Mesmo que isso não funcione, olhando para os efeitos mais básicos do machado do furacão, ainda é uma arma muito boa e atende às necessidades do sol. Quanto ao problema de que só pode ser usado por 1 ano, não é um grande problema para resolver. Em 1 ano, com a taxa de digestão dele e os recursos Beyonder da cidade de Prata, desde que ele tenha as fórmulas de poção, ele será pelo menos um sequência 6 até então. Nesse momento, ele definitivamente precisará substituir sua arma. Enquanto sua mente girava, Klein basicamente determinou que compraria o machado do furacão. Naquele momento, o boticário murmurou: um machado é fácil de carregar? Sinto como se tivesse ouvido uma piada e acho que seria mais apropriado fazer uma chave inglesa. Diga, você não pode vender coisas como revólveres com efeitos Beyonder? Vou tentar o meu melhor para coletar itens semelhantes. A mulher enfatizou a palavra coletar. Tudo bem, amigos que estão dispostos a comprar uma dessas armas, por favor, façam uma oferta. Antes que Klein pudesse falar, ele ouviu uma voz masculina do longo sofá. Machado do furacão, 520 libras. A mulher esperou alguns segundos antes de perguntar novamente: alguém mais quer dar um lance? 530 libras. Klein acrescentou 10 libras. O homem respondeu imediatamente: 550 libras. Isso, jovem sol, se ele aumentar para mais de 600 libras, eu não vou comprá-lo. Eu vou te dar um novo chicote. Com uma estratégia definida em mente, Klein disse com muita calma: 560 libras. Ele tentou fazer parecer que, independentemente da oferta, poderia acrescentar 10 libras adicionais. E as 600 libras que acabara de ganhar eram suficientes para exercer uma pressão invisível sobre a outra parte.
Ao ouvir o último preço, o homem calou-se e encolheu os ombros. Tudo bem então, é seu. Ufa! Klein secretamente soltou um suspiro de alívio. Alguém mais quer fazer uma oferta pelo machado do furacão? A mulher perguntou novamente, mas a sala estava silenciosa. Vendido. A mulher não hesitou mais e entregou a caixa ao lado de seu pé direito para o atendente. O atendente fez com que o olho da sabedoria o avaliasse antes de trazê-lo para Klein. O dinheiro foi entregue em troca do item. Guardando as 4 notas restantes de 10 libras, Klein abriu a caixa e viu um machado que podia ser preso às costas ou enfiado no cinto. Seu corpo inteiro era de cor preta como ferro, grosso e resistente, com uma borda afiada. Em sua visão espiritual, ficou claro que o Criador havia usado um grande número de materiais espirituais. Havia também muitos símbolos e runas mágicas na superfície do machado. Eles foram embutidos dentro, transformando-se em padrões de relâmpagos e furacões. Quando Klein estendeu a mão para tocá-lo, sentiu uma dor leve e aguda. Ele assentiu e colocou a caixa no colo. Pode ser trocado pela verdadeira raiz e essência de um triante da névoa. Minha poção do mágico está faltando apenas o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões escuros. Ganhei muito dinheiro em minhas últimas comissões e, junto com minhas economias originais e o que acabei de deixar, tenho 209 libras 5 soles e 5 centavos por minha conta. Os ingredientes correspondentes à sequência 7 são avaliados em 500 a 700 libras. Eu ainda tive que vender fórmulas ou conhecimento. Sim, vou reservar um tempo para verificar Lepard esta semana e confirmar o progresso de sua bicicleta. Klein parou de licitar e observou silenciosamente do lado de fora. Mais tarde, alguém comprou o chicote da lentidão por 480 libras, e um ingrediente Beyonder chamado Coração do Homem Plumado não foi vendido porque seu preço chegou a 1.600 libras e ninguém o queria. De acordo com seu conhecimento de misticismo, Klein sabia que esse ingrediente Beyonder seria classificado na categoria de sequência 6. Nas transações seguintes, houve mais falhas do que sucesso. Afinal, a maioria dos Beyonders que vinham à reunião tinham um propósito específico e não desperdiçariam dinheiro e recursos casualmente. Eles não eram como Klein, que compravam qualquer arma desde que os efeitos fossem bons o suficiente. Eu quero vender uma fórmula de poção. Sequência 9. Coletor de cadáveres. 230 libras. No final, um homem sentado em silêncio em um canto disse com uma voz profunda: Colecionador de cadáveres? Lembro que esta fórmula de poção só pode ser encontrada na Igreja da Deusa da Noite Eterna, Igreja do Deus do Combate e no Episcopado Luminoso. Um falcão noturno disfarçado se infiltrou, ou ele é um membro do Episcopado Luminoso que está tentando reviver a morte. Claro, não é tão estranho que fórmulas de sequência baixa sejam encontradas. Isso não é um grande segredo. Lembro-me de o velho Neil mencionar que a fórmula para o coletor de cadáveres envolvia um sapo ressecado com manchas pretas. Klein se controlou e não sorriu. Ele olhou pensativo para frente e descobriu que a fórmula da poção do coletor de cadáveres foi vendida rapidamente. A fórmula da poção para a sequência 9 é muito fácil de vender. Antes, havia apenas uma única fórmula da sequência 8, raivoso que falhou várias vezes, enquanto minha fórmula suplicante da luz combinada com a sequência 9, bardo foi vendida com relativa facilidade. Sim, a maioria dos Beyonders coletaria fórmulas da sequência 9 se tivesse dinheiro de sobra. Eles podem dar a seus próprios filhos e alunos mais oportunidades de escolha, permitindo-lhes trilhar um caminho de sua preferência. Sob essa premissa, se uma fórmula da sequência 8 não tiver a sequência 9 básica, eles teriam que esperar pelos Beyonders que estão tentando avançar,
e pode nem haver um em 1 ou 2 anos. Afinal, o círculo dos Beyonders é muito disperso, e a maioria das pessoas não conhece o método de atuação. Sim, eles também não conhecem a lei de conservação e indestrutibilidade das características do Beyonder. Klein silenciosamente pensou e não falou. Depois de mais 15 minutos, vendo que a reunião estava prestes a terminar, ele perguntou inquisitivamente: quem tem o líquido espinhal completo de uma pantera negra com padrões escuros? Silêncio. Ninguém falou na sala de estar. Klein pensou por um momento e acrescentou: farei o pagamento que nenhum Beyonder recusaria. Por exemplo, a lei da conservação e indestrutibilidade das características do Beyonder. Infelizmente, eu já jurei à deusa que não daria o método de atuação a mais ninguém. Eu já morri uma vez. Eu me pergunto se esse juramento é inválido. Klein forçosamente retraiu seus pensamentos dispersos, mas ele ainda não ouviu ninguém falar. Ok, então, ele deliberadamente deu de ombros que normalmente não faria. O boticário pigarreou e disse: eu trouxe alguns dos meus próprios remédios. Dê uma olhada no que você quer. Não é nada caro. São apenas algumas libras ou até alguns soles. Quando a mulher que vendia armas Beyonder ouviu isso, ela perguntou curiosamente: quero saber se a fera perigosa nos esgotos foi eliminada. O boticário bufou imediatamente. Você perguntou à pessoa certa. Depois de dizer isso, ele estendeu as mãos. Eu também não sei. Depois que consegui alguém fazer um boletim de ocorrência, nunca mais fui ao esgoto. Mano, você está pedindo uma surra. Deve ter sido difícil para você crescer tão saudável. Pelo que parece, você foi muito sábio ao escolher o emprego de boticário. Klein não pôde deixar de satirizar em chinês. A mulher respirou fundo e exalou lentamente sem dizer uma palavra. Quando todos os remédios estranhos que o boticário trouxe foram vendidos, o olho da sabedoria anunciou que a reunião havia acabado. Ele delegou Klein para ser o quinto a sair, por uma passagem secreta no porão. Ao que parece, o olho da sabedoria também não me reconheceu. Com algum alívio, Klein tirou o roupão com capuz e o jogou para o atendente. Então, saiu da passagem e habilmente circulou ao redor dela. Depois de confirmar que ninguém o estava seguindo, ele tirou sua máscara de ferro, saiu da rua isolada, pegou a caixa contendo o machado do furacão e foi direto para o Burgo Leste. Reticências. Não havia lampiões a gás na rua Palma Negra, no Burgo Leste, e depois do anoitecer parecia um abismo. Em um determinado apartamento aqui, Klein selou a sala com uma parede de espiritualidade, então convocou a si mesmo e carregou o machado do furacão acima da névoa cinza. Se fosse um pouco mais pesado, eu não seria capaz de carregá-lo comigo mesmo se tivesse o apito de cobre do Sr. Azik para reforçar meu espírito. Então, eu teria que mudar para um ritual de sacrifício. Klein murmurou, enviando seus pensamentos para a estrela ilusória correspondente ao Sol. O mundo enviou a arma para mim. Você pode preparar o ritual. Reticências. Cidade de Prata. Ao ver a névoa cinza e ouvir as instruções do Senhor Louco, Derek Berg imediatamente se sentou e correu para se preparar. Antes de realizar o ritual, ele silenciosamente sacou sua espada de cavaleiro e fez alguns golpes verticais para aliviar sua expectativa. Seria uma espada reta, uma espada larga ou um florete? Derek parou sem perceber, incapaz de parar de pensar, e subconscientemente se imaginou usando aquela arma poderosa. Depois de um tempo, durante o ritual, ele viu a arma Beyonder que pertencia a ele. Era um machado. Ponto.